Bom dia, meu nome é Mara, para quem não me conhece, sou fonoaudióloga e eu estou fazendo essa série de lives agora. Essa série de lives, elas fazem parte de um evento muito maior que eu estou fazendo, que é o evento Jornada Descomplica Fono. E esse evento ele é direcionado a fonoaudiólogos, estudantes de graduação, ainda estão com as inscrições abertas. É um evento que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de maio, então são 3 dias de bastante conteúdo para aqueles fonos que pretendem, que querem treinar, melhorar o seu raciocínio clínico, ter um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Então, se você fono tem esse desejo também, clica no link da bio e se inscreve. A inscrição é gratuita. E nessa live de hoje eu vou falar sobre como prescrever o número de repetições ideal de cada exercício. Deixa eu só, antes da gente começar, deixa eu só tentar aqui ver se eu consigo mandar o link para o pessoal do grupo do WhatsApp. Bom, vou pedir para depois, se a Josi puder enviar o link para a gente, por gentileza, para o pessoal do grupo do WhatsApp poder ter acesso ao link também. Bom, então vamos começar o conteúdo logo de manhãzinha cedo, né? Daqui a pouco eu tenho atendimentos por aqui, então por isso que eu coloquei esse horário da live aqui para a gente começar cedo. Quem não puder, assiste depois gravado, mas é bem importante realmente participar dessa série de lives, assim, que é o aquecimento para a jornada. Então, para chegar lá no dia da jornada e conseguir aproveitar melhor ainda o conteúdo que eu vou expor, que eu vou conversar com vocês nos dias da jornada, é importante participar dessas lives. E essa questão do número de repetições dos exercícios é algo que o pessoal me pergunta muito. Tanto alunos, né, da graduação, como o pessoal aqui do Trocas também, os seguidores, né? Muita gente pergunta isso, assim, como que a gente deve pensar na prescrição, no número de repetições, como que a gente vai fazer isso? E hoje, nessa live de hoje, eu vou falar sobre vários aspectos que vão influenciar nessa escolha, nessa decisão sobre a prescrição do treino mesmo que você vai pensar aí para o seu paciente. Uma questão importante para a gente refletir, assim, né, é que essa questão de treino, a gente está falando muito de treino muscular, na verdade. Existe também as pregas vocais, elas são compostas de músculo e mucosa. Mas quando a gente fala em treino, a gente está falando bastante da parte da fisiologia da musculatura. Perdão. E são áreas assim que acabam sendo mais estudadas na educação física, na fisioterapia. A fonoaudiologia ainda está muito no início, né, nesse estudo aí da fisiologia do exercício. Ainda a gente encontra poucas referências, né, que dão a base para isso. A gente até encontra, principalmente referências internacionais, existem alguns livros, mas ainda existem poucos estudos que vão testar, vão realmente comprovar vários desses princípios e como eles se aplicam na questão da voz. Tem também, fono, né, nós usamos também esses princípios aí, essa questão da fisiologia do exercício, a gente usa para MO, para disfagia, na verdade em quase tudo, assim, a gente trabalha com exercício muscular, fora, né, questões de linguagem. Mesmo assim, às vezes a gente trabalha com questões também musculares, com exercícios, com repetições, e na verdade nós não temos ainda uma gama tão grande de artigos, de referências que vão comprovar, que vão dar base para todas essas questões. Então, vou falar um pouco hoje do que precisa a gente chamar atenção para pensar sobre isso. Primeiramente, contar para vocês a questão do que a gente escuta muito falar e a gente lê muito em economia vocal, né? Que a gente
espera trabalhar, deixa eu só ligar o ar aqui. A gente gostaria, né, que o nosso paciente, que ele tivesse uma melhora na economia vocal. O que é uma economia vocal? Seria ele conseguir ter a... Só um segundo, apareceu um aviso aqui. Então, significaria ele ter a mesma performance vocal com o mínimo possível de desgaste muscular, de esforço muscular. Então, isso é algo que a gente também quer, muitas vezes, tanto em casos de profissionais da voz, como em casos de patologias. Muitas vezes a gente também quer isso. Então, a gente precisa entender, para que a gente consiga entender como que funciona isso, primeiro a gente tem que ter também a noção da fisiologia de cada exercício. Então, antes da gente pensar em prescrever a quantidade de repetições do exercício, a gente precisa ter a noção dos exercícios, ou seja, qual exercício que seria aplicado em cada caso. Sobre isso eu vou falar bastante também na nossa jornada Descomplica Fono. Então, participa lá, se inscreve e coloca na agenda para realmente participar das aulas. Então, a gente precisa ter essa noção sobre qual exercício que eu quero. E aí, a partir disso, a partir dessa escolha do exercício, como eu falei na live de segunda-feira, aquele exercício ideal que eu for escolher, a partir disso, eu vou pensar daí no número de repetições, que daí vai ser uma coisa determinante, um fator determinante também, para que esse exercício escolhido, aquele exercício que eu considerei como exercício ideal, para que esse exercício realmente faça a diferença, para que ele realmente atue aí na melhora da voz do seu paciente de voz. Porque se eu não tiver uma prescrição de exercícios adequada, o exercício pode também não funcionar. Isso é um problema, porque daí às vezes a culpa fica para o exercício. Quem leva a culpa é, esse exercício não foi bom, esse exercício não ajudou tanto o paciente. E às vezes o problema, a falha está na prescrição do número de repetições. Então a gente tem que ter domínio também dessa área para a gente poder prescrever. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Outra coisa importante da gente considerar também é que quando a gente pensa em número de repetições, em fisiologia, a gente tem que considerar alguns aspectos, como por exemplo, as fibras musculares. E vocês conseguem ter clareza sobre a questão de fibras, tipos de fibras, qual músculo que tem mais de cada fibra. Então, assim, basicamente, a gente tem dois tipos principais de fibras musculares, né? Que é as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2. Eu lembro quando eu estava na graduação e eu estudava essa parte de fibras musculares, eu lembro que eu tinha muita dificuldade de entender, né, o que era isso. Então, assim, só depois, com o tempo, que eu consegui mais ou menos clarear para mim o que é isso, né? O que seriam essas fibras. A gente tem, assim, diferentes fibras, né? Na verdade, só para reforçar, os nossos músculos das pregas vocais, eles são músculos esqueléticos, né? Então eles funcionam basicamente de uma maneira semelhante como os músculos da perna, os músculos do braço, tá? Uma única diferença, que é uma diferença na verdade bem importante, é que a prega vocal ela tem o quê? Mucosa sobre o músculo. Então a gente não pode considerar somente, hoje eu vou falar sobre a questão da atividade muscular mesmo, para a questão da prescrição aí do número de exercícios, mas é importante também a gente considerar a mucosa, não somente o músculo, tá? A gente precisa considerar os dois. E aí, quando a gente fala em mucosa, é mais escasso ainda a questão de estudos que podem nos dar base para a gente pensar assim, como que a gente vai trabalhar com a mucosa, tá? Mas então, voltando, quando a gente fala em músculo, então só para lembrar, porque eu estava lembrando ontem dos meus alunos e alguns às vezes têm dúvidas sobre a coisa da mucosa, gente. A mucosa não é um muco, tá? Só para deixar claro,
Muco é uma coisa, mucosa é outra. Mucosa é aquela camada que reveste o músculo vocal, tá? A mucosa é aquela que vai vibrar durante a fonação. O músculo vai fechar, vai abrir para respirar, e a mucosa é que vai vibrar. O músculo não vibra, tá? O músculo não vibra 200 vezes por segundo. Quem vibra na frequência da voz é a mucosa. Então, só para ficar bem claro, porque eu sei que tem bastante também estudantes de graduação que estão participando dessas lives, que estão inscritos também na jornada, tá? Então, para ficar bem claro. Quando a gente fala em mucosa, a gente tem menos ainda estudos que vão respaldar essa atuação. Mas voltando então na questão das fibras musculares, nós temos basicamente dois tipos assim principais de fibras musculares. Claro que dentro deles ainda tem algumas subdivisões, mas vamos tentar aqui entender o básico, tá? As fibras tipo 1 são fibras que elas têm uma velocidade de contração mais lenta, porém elas são altamente resistentes à fadiga. Então, a gente vai ter maior concentração dessas fibras tipo 1 e justamente em músculos que precisam ficar fazendo atividade muito grande assim ao longo do dia e que a gente precisa que eles não cansem, tá? Já vou falar alguns exemplos aqui para vocês. E as fibras tipo 2 são fibras de contração rápida, então a característica principal dela é que ela tem uma contração rápida, porém ela tem menos resistência à fadiga. É uma fibra que tem mais predisposição à fadiga, tá? E por quê? Vamos tentar memorizar isso. Eu brinco às vezes assim que a gente não consegue ser bom em tudo, né? A gente precisa escolher onde que a gente vai ter qual que vai ser a nossa especialidade. E assim é o músculo também, tá? Então, as fibras do tipo 1, elas são de contração mais lenta, quer dizer que elas não respondem tão rapidamente, mas elas resistem, elas são resistentes, aguentam mais tempo aí esse período de contração. Então, vamos pensar vamos pensar aqui num exemplo, tá? Quando a gente pensa em prega vocal, em laringe, qual que é o músculo que vocês acham que ele precisa aguentar bastante assim ao longo do dia? Cuidado, né? Cuidado com a resposta. Pensem o que é mais importante. Agora eu vou dar um spoiler aí para auxiliar na memorização. O que é mais importante para a vida? Eu respirar ou eu fazer a fonação? É respirar, não é mesmo? Então, qual é o músculo ali que não pode cansar? O CAP é um músculo, né? O cricoaritenoide posterior, que é um músculo que vai justamente fazer a abertura das pregas vocais para respiração. Então, esse é um músculo que, assim, ele não precisa fazer o trabalho dele de forma rápida. Ele não precisa responder tão rápido, mas ele precisa manter. Imagina se o CAP entrar em fadiga, já pensou? Como é que vai ser para respirar? Então, ele não pode entrar em fadiga tão rapidamente, a gente não quer isso. Então, eu estou falando isso assim para auxiliar na memorização. Claro que os músculos, eles não têm somente um tipo de fibra, tá? Eles vão ter a concentração aí diferente, em diferentes graus, de todas as fibras musculares, né? E aí varia, tem músculos que têm mais fibras de um tipo, tem músculos que têm mais fibras de outro. E agora, vamos pensar num músculo que é do tipo 2, pensando em laringe. Vou dar um exemplo para vocês, né? Que um músculo de laringe que é tipo 2, fibra do tipo 2, que é de contração mais rápida, precisa responder mais rápido, mas que entra em fadiga mais rápido também, se muito exercitado, se muito treinado. Sabe qual é, gente? É o músculo TA, é o músculo corpo da prega vocal. Por quê, gente? Vamos pensar assim, vou falar de uma maneira aqui bem didática para vocês entenderem. Por que o TA existe em primeira instância, né? A prega vocal, por que ela existe? Ao longo, né, da nossa evolução,
nosso, né, enfim, primeiramente, não era para falar, não era para vocalizar, para sonorizar. A prega vocal, ela serve para proteger o nosso pulmão contra aspirações, tá? Então, esse músculo, ele antes de fazer a fonação, ele precisa ser usado para a tosse. Quando penetra alguma coisa que não era para penetrar ali na parte de laringe, pulmão, vem a tosse, tá? E aí, de novo, o que é mais importante? É eu proteger o pulmão para não me engasgar e continuar viva, ou eu poder ficar falando ao longo do dia? Então, em função disso, ele precisa ser um músculo de contração mais rápida, de resposta rápida, porém, ele entra mais rápido em fadiga. Tá, mas espera aí, Mara, você está falando que o músculo TA pode entrar mais rápido em fadiga, e aí, como é que a pessoa vai falar o dia inteiro, quem trabalha com voz? Bom, gente, lembrando que não é só o TA que atua na nossa vocalização, não é só o TA. Tem outros músculos que estão ali, por isso que a gente vai fazer, ó, a melodia na nossa voz. A gente não vai falar somente com uma frequência. E o TA, ele é responsável bem fortemente pela produção dos graves. E agora, se eu tiver por exemplo, uma voz com uma tendência mais de falar grave, aí sim, aí ele vai entrar muito mais rápido em fadiga do que se eu tiver uma voz com melodia. Então essas questões assim são importantes para a gente, antes da gente prescrever, né, o número de exercícios, a gente tem que pensar em qual exercício que aquele meu paciente tem necessidade de fazer. E aí sim conhecer as fibras para poder entender o que está acontecendo ali. Esse conhecimento das fibras musculares e do tipo aí de fibras que estão em maior número em cada músculo vai possibilitar que a gente entenda como é que acontecem as fendas vocais, cada tipo de fenda, né? Como é que acontece cada tipo de fenda vocal? Para a gente tratar isso, para a gente ajudar o nosso paciente, a gente precisa entender como é que acontece como que são as fibras musculares, tá? Então isso é uma das coisas bem importantes aí, básicas, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os princípios da adaptação específica à demanda, que é os princípios assim da atividade muscular, tá? A gente tem basicamente 4 princípios da atividade muscular. É importante a gente conhecer também para entender muito do processo de avaliação do nosso paciente e muito também daquilo que a gente vai prescrever para ele. O primeiro princípio é o princípio da sobrecarga, ou seja, o que quer dizer esse princípio da sobrecarga? Se eu quiser melhorar, né, esse músculo, porque os músculos eles vão se adaptando, eles são muito adaptáveis, eles vão se adaptando às demandas às quais eles são impostas. Então, por exemplo, se eu tiver uma profissão aí que eu não preciso falar muito, o meu músculo ele vai desenvolver aí essa força e essa resistência conforme a minha necessidade. E aí, se de um dia para o outro eu mudar de profissão, geralmente, né, quem começa às vezes a trabalhar em alguma profissão que precisa ter um uso maior da voz, essa pessoa acaba muitas vezes sofrendo mais nesse início aí do processo, justamente por isso, porque aqueles músculos eles não estavam adaptados. E aí, como a gente não tem só músculo, a gente tem a mucosa também, muitas vezes a mucosa que sofre, ou a gente pode desenvolver desequilíbrios musculares, tá? Mas assim, o músculo, ele basicamente, ele vai se adaptando às demandas que são impostas, assim como vocês, eu sempre gosto de dar o exemplo aí para ficar bem claro para quem faz academia. Começa a fazer academia fazendo com peso, sei lá, mínimo, vai fazer 10 repetições, nossa, cansa um horror. E aí depois de 5 meses na academia, tá fazendo, sei lá, um peso muito maior e o músculo não tá cansando tanto, tá? Por quê? Porque o músculo, ele foi se adaptando, ou seja, foi colocando uma sobrecarga, uma carga a mais, para que esse músculo desenvolvesse uma força maior, uma resistência também maior. E aí ele foi se adaptando, tá?
Por isso que quem treina, né, quem faz academia, quem faz exercício físico, tem mais resistência, tem mais força muscular do que quem não treina, né? Porque não é uma característica inata. Ele vai melhorar essas questões conforme ele for melhorando, conforme ele for treinando. E pra gente, se a gente quer mudar, né, o padrão de voz do nosso paciente, ele tá com tendência à fadiga vocal, por exemplo, tá cansando no final do dia, tá perdendo a voz na sexta-feira, a gente precisa melhorar essa resistência dele. Então, o exercício, ele precisa trazer uma carga um pouquinho além daquela que o paciente está habituado. Só que cuidado, né? Porque às vezes o paciente vem e não necessariamente aquela carga vocal que ele está usando na fala habitual, não necessariamente ele está dando conta daquilo ali. Então é esse ponto que a gente precisa cuidar bastante. Então a gente tem esse primeiro princípio da sobrecarga. Outro princípio é o princípio da especificidade no treino. Esse eu gosto bastante, esse princípio, porque ele significa que a gente precisa treinar a atividade específica que aquele músculo precisa exercer. Por exemplo, não é a mesma coisa, né, gente, você fazer musculação e você fazer uma corrida, embora você use os mesmos músculos aí corporais para trabalhar essas duas atividades, só que são atividades diferentes. Mesmo a corrida, é diferente você fazer uma corrida de 50 quilômetros, sei lá, né, imagina, e fazer uma corrida de 100 metros. Vai ser diferente a necessidade muscular e a pessoa, para ela melhorar aquela habilidade, ela precisa treinar aquilo. Até essa semana passada, quando foi o dia da voz, os alunos da disciplina de voz fizeram um karaokê lá na Univale, foi bem legal, né? Eles cantaram, eles pediram para eu cantar também. Eu falei, não, gente, eu não sei cantar. E eles falaram, como, prof? Mas olha, a prof tem a voz assim boa, né? Então, acho que a prof ia cantar bem, eles falaram assim, aí eu disse, não, é que são treinos específicos, né? Eu treino a minha voz para fala habitual, né? Quando eu não tenho crises de refluxo, ela resiste super bem. Mas eu treino na minha voz para fala habitual, eu não treino para o canto. São demandas, são especificidades diferentes, embora eu use os mesmos músculos, né? Eu preciso, se eu quero uma determinada atividade, eu preciso treinar isso. Então, isso entra muito, gente, aqui na questão da fonoterapia. Entra demais. A gente precisa saber onde é que está o problema do paciente. Está no canto? Ele está usando a voz errada no canto? Está onde? Na respiração? Está, sei lá, em qual musculatura que tá o problema? É nessa que a gente precisa treinar e na função também. Aí, de novo, não adianta só ficar fazendo exercício e não passar esses benefícios aí do exercício para fala, por exemplo, tá? Então, é especificidade. Se ele vai falar 40 horas por semana, ele precisa treinar essa fala também, tá? O outro princípio é o princípio da individualidade, significa que cada pessoa, ela não vai, assim, a musculatura não é igual, minha, a sua, né, enfim, cada pessoa, ela vai ter características individuais, isso a gente sabe porque a gente sempre fala, né, de avaliar cada paciente. Então essa aqui, ela é mais para complementar, né, algo que a gente já sabe muito bem. E por isso que a resposta do exercício também vai ser diferente. Nem sempre um paciente que eu vou indicar um número X de exercícios, vai ser essa repetição, esse número aí de prescrição vai ser a mesma que eu vou indicar para outro paciente, por exemplo, tá? Então, isso precisa ser bem individualizado, eu tenho que considerar vários fatores, eu tenho que considerar esses fatores das questões musculares, fatores relacionados à demanda dele também, fatores relacionados às queixas vocais, à saúde geral, uma série de coisas e principalmente qual é a resistência que ele está no momento. Lembra que eu falei do princípio da sobrecarga? Então, para eu conseguir saber qual é, né, a carga que ele aguenta, eu preciso conhecê-lo, eu preciso fazer uma avaliação específica para depois conseguir prescrever, tá? E o outro e último princípio é o princípio da reversibilidade, que é um princípio muito triste. A gente não gosta muito desse princípio, né? Porque o que diz esse princípio?
que você pode treinar, não importa o tempo, não importa a quantidade, o músculo se adapta, beleza. Parou de treinar, todo o ganho que você teve vai ser revertido, vai voltar a ser como era antes, tá? Então, é isso, gente. Eu vou... Tô tocando o telefone aqui, meu paciente está chegando e espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas de vocês que eu vou respondendo também ao longo do dia. Beijo!